Boa, boa família, como estamos? Espero que todos estejam bem, certo? Tô aqui em um novo espaço, em um novo lugar, diferente, certo? Tô no meu novo ateliê, novo espaço que eu consegui para desenvolver minhas criações durante, enfim, a partir de agora. E tô muito feliz com isso, é óbvio, sabe? Tô muito realizado porque pô, iniciei o ano já com o pé muito direito, muito bem, tendo um lugar amplo, né, para conseguir desenvolver as minhas coisas. Antes eu trabalhava só dentro do meu quarto e eu moro no Minha Casa Minha Vida. Então o quarto é muito pequeno e eu trabalho grande, né? Eu faço pinturas grandes e eu sempre tive que trabalhar por seção, né? Recortar os papéis, depois colar tudo. E as pinturas que eu mesmo produzia, eu não conseguia ver, sabe? Porque eu não tinha espaço. Dentro da minha casa não cabia. E aqui também não vai caber, sabe? Porque também não é um lugar muito alto, mas de qualquer maneira já é maior, eu consigo pelo menos ver as pinturas de longe, parte delas. E, enfim, estou muito feliz com isso, porque além de conseguir ver, né, as pinturas, eu vou conseguir aumentar bastante a produção, né, tendo em vista que agora eu tenho mais lugares, porque antes no meu quarto eu tinha o quê? Duas, duas paredes e meia, basicamente, que eu consegui usar para pintar, para colocar o papel e tudo mais e trabalhar. E agora eu tô com mais de 9 paredes, tá ligado? Então consigo trabalhar em 9 pinturas ao mesmo tempo. E isso é muito bom, tá ligado? Muito, muito feliz com isso. E eu tava pensando nessas últimas semanas, enfim, tava entusiasmado com essa questão de ter o espaço e pensando que eu vou fazer, tipo, muita pintura. Esse era o meu pensamento, meu Deus, eu vou trabalhar demais, vou fazer muita coisa, tá ligado? E realmente eu quero, só que eu fiquei pensando em uma questão também, que, enfim, veio junto desse meu pensamento de querer aumentar bastante o volume de produção, que é a questão da qualidade, sabe? Eu acho que tendo um ateliê agora, fora do meu espaço de viver comumente, ele me abre muito espaço de tempo para eu conseguir refletir e pensar sobre as minhas produções, pensar sobre o que eu estou vendo e ver as pinturas, é óbvio, como eu falei, o que antes eu não conseguia. Aí eu cheguei à conclusão de que hoje eu consigo, a partir de agora, eu consigo ter um trabalho mais lento, sabe? Eu posso ter uma, uma serenidade maior em questão de produção, porque mesmo eu tirando o pé um pouquinho em questão de velocidade de criação, por mais que eu ainda pinte muito rápido e consiga resolver as minhas pinturas rápido, eu vou ter muito mais trabalhos a serem desenvolvidos e em processo ao mesmo tempo. Então não tenho essa questão de ter pressa. E eu acho que eu também não tinha essa questão antes. Só que eu queria terminar a pintura o quanto antes para conseguir tirar da parede e colocar outra, tá ligado? Porque eu queria trabalhar na próxima, porque eu já tinha resolvido aquela. E eu fiquei refletindo sobre os meus processos de criação também. Eu acho que existem 4 processos que acontecem na minha prática, que é o processo de formação de um pensamento, de uma ideia, do que pode se desenrolar. E depois disso eu passo para um processo de materialização daquilo de alguma maneira, por algum esboço, por fala, por escrita, sabe? Então é uma coisa que ela começa bem mais sutil, bem mais intangente, num aspecto mais espiritual, e aos poucos ela vem descendo, sabe? Ela vem vindo pro material e que eu chego na questão da produção, né?
E eu acho que a questão da produção, sabe, de trabalhar, de criar o objeto propriamente dito, a pintura propriamente dita, para mim ela é muito mais um processo, óbvio que é um processo prático, sabe? Mas ele é um processo muito mais, não sei, não tem uma mágica, sabe? Para mim, eu tenho essa percepção, eu acho muito mágico a formação e o início de começar a trazer essa ideia que está na minha cabeça para a matéria, mas quando ela é matéria, tá ligado? Eu adoro, tá ligado? Eu adoro pintura, eu adoro trabalhar com os processos, ainda mais agora que eu tô pintando com uma fatura bem mais aguada, trabalhando com muito mais camadas. Eu me apaixono muito por isso e gosto muito. E esse é um prazer que eu tenho na prática, sabe? É no fazer, é no momento. E depois que chega o fim, pelo menos para mim parece que perde um pouco a magia da pintura, sacou? Tipo, depois que ela tá pronta, eu acho legal, eu acho interessante, eu acho bom, tá ligado? Enfim, vou tirar minhas conclusões do trabalho que eu finalizei, mas eu não tenho um apego, tá ligado? E um afeto, de alguma maneira, pelos trabalhos, sabe? Porque, sei lá, eu não sei, eu acho, como eu falei, eu acho muito mais intrigante, me chama muito mais atenção essa, esse, esse chegar em alguma coisa, tá ligado? Esse tentar ver, sabe? Alguma coisa. Porque, e quando o objeto tá pronto, pra mim, meio que ele não tem muita importância, tá ligado? Porque eu consigo fazer outro, tá ligado? Eu tenho a, 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 a confiança de conseguir fazer um trabalho melhor, um trabalho diferente, um trabalho novo. E eu gosto disso, eu gosto do novo, tá ligado? E eu acho que esse é um processo muito importante para mim na minha criação. E foi uma das coisas que me ajudou muito a trabalhar mais, sabe? A trabalhar com mais constância, a trabalhar com um volume maior de criação, a questão do desapego, sabe? De não ter um amor, sabe? Pelo processo final, pela pintura final, sabe? Tipo, essa pintura, eu não finalizei ela ainda, eu tô olhando pra ela, tô, o que acontece nela, sabe? Vendo o que acontece nela. Mas, tipo, pra mim, ok, sabe? Tipo, eu achei muito interessante quando eu tava tentando trazê-la pro mundo, tá ligado? Tendo esse embate comigo mesmo e com a arte, com as forças espirituais que envolvem toda essa parte de criação, tá ligado? E depois que tá pronto, tá bom, né? Pra mim perde o brilho um pouco, sacou? Mas eu gosto muito, não quer dizer que eu não curta, tá ligado? Eu gosto muito dos meus trabalhos, eu acho que são muito bons, tá ligado? Mas enfim, como eu falei, né, nos primeiros vídeos desse canal aqui, não tem um intuito muito claro sobre o que eu desejo fazer em cada vídeo. Eu trabalho durante a semana e no final da semana eu venho aqui falar um pouco sobre as coisas que eu percebi, que eu achei que foram interessantes. E é muito bom ter um espaço, sabe? Se você é um artista e tem a possibilidade de trabalhar num lugar fora de dentro de casa, fora do quarto, puta, o bagulho é diferente. E eu tô há uma semana e meia, uma semana na verdade, trabalhando aqui, sacou? E já tenho essa percepção que dá acho que agrega ainda mais profissionalismo no trabalho e te dá mais liberdade também, sabe? Te dá mais liberdade, te coloca em uma seriedade maior, porque às vezes quando tu tá dentro do quarto, tem a cama ali, tem um computador, tem alguma coisa que te distrai, aí tu deita, tu descansa, aí tu fica um bom tempo, sabe, fazendo nada até começar. Eu, né? Tem que falar eu fico um bom tempo fazendo nada, às vezes. E quando eu venho pra cá e aqui é criação, aqui é trabalho, sacou? Então, pô, tô muito feliz com isso.
Esse espaço aqui vai ser fruto de muita coisa boa, de muita criação, muita expansão, muita luz, sacou? Tenho certeza absoluta. Já comecei a tocar numas coisas novas, assim, que eu achei muito interessante para minha produção. Consegui ter um outro olhar também sobre os meus trabalhos, até os anteriores. Consegui, visualizando esses novos trabalhos, essas novas coisas que eu tô criando, conseguir dar uma categorizada assim no que eu venho fazendo, sabe? Conseguir criar um grupo, sabe? Do que é o que, sabe? Que é pintura, que pintura que é. Que pintura que faz parte de tal grupo, sabe? Tipo, essa pintura que eu uso mais o preto e o pardo, eu consegui encaixar ela, achar um sentido maior, um conceito maior que faz mais sentido para mim, sabe? A partir de novas coisas que eu venho criando. E eu acho que isso é uma coisa muito agregadora de trabalhar no ateliê e de trabalhar bastante no ateliê, sabe? Eu acho que é muito importante conseguir ter uma constância de criação, sabe? Porque isso vai te agregar muita experiência, muita clareza sobre tudo que acontece no processo criativo, sabe? Porque às vezes a gente, pelo menos eu, nas minhas primeiras, no meu início assim, né, de ter uma produção, de levar um pouco mais a sério, eu trabalhava, aí aparecia uma questão e a questão já pegava e já me dava uma segurada, sabe? Eu já ficava muito pensativo, já começava a colocar muita expectativa, ou já acabava toda a minha expectativa e eu ficava tipo, ah, não vai dar certo essa pintura aqui, porque não, isso aqui não deu certo, não sei o que, tá ligado? Mas a criação e o trabalho no ateliê, ele te coloca em um processo de enfrentamento com os problemas e os obstáculos que tu tem sempre que contorná-los, né? Tu tem sempre que fazer com que eles funcionem, tá ligado? Essa é a minha função. Minha função é fazer com que as coisas funcionem, independente da imagem que eu tô projetando, né? Porque a imagem que eu tô projetando na minha cabeça, ela é completamente diferente, sabe? Porque ela não tem material, ela não tem, pô, pincelada, ela não tem... Ela é uma coisa muito vultuosa, sabe? Na minha visão, as coisas que eu penso, assim, que eu reflito, que eu vejo, né? Quando eu ainda não tô no processo prático de criação, de trazer isso para a matéria, né? Então, trabalhar é uma coisa que dá outro sentido e outro caminho, sabe? Outra significação, sabe, para tua prática, sabe? Acho que tira um pouco desse mito também pro artista de que ai, as coisas vêm, aí vem a inspiração divina, tá ligado? Caiu a maçã na minha cabeça e eu, tá ligado? Tipo, não acontece nada disso comigo, tá ligado? Existem momentos, óbvio, lapsos assim, sabe? Que acontece um episódio específico e vem uma coisa pronta na cabeça, tá ligado? Uma ideia zeradinha, fechada. E é só pintar, tá ligado? Mas a maioria das vezes é um exercício, tá ligado? É um exercício de criação. Mais do que chegar aqui e vomitar qualquer coisa. Ah, arte. Tá ligado? É um bagulho de todo dia tá lapidando, todo dia tá na labuta, tá ligado? Criando, criando, criando. Muita coisa não dá certo, tá ligado? Pra 15, 20, 30 pinturas darem certo, sei lá, 70 não dão. Ou dão certo, tá ligado? Mas não se encaixam naquilo que eu tô mirando, sacou? Então, pô, se eu fosse me apegar ao primeiro resultado que aparecesse, ah, isso aqui não funciona, nem tinha conseguido criar uma série de pinturas, tá ligado? Que me deu uma grande base de início, assim, de criação, né? E, enfim, é isso, sabe? Tô bem feliz, tô com muitas expectativas boas para esse ano na minha questão do meu trabalho, porque eu sei que ele vai ficar muito mais profissional, vai ficar muito, vou ter muito mais rigor estético, muito mais rigor de pesquisa de sentido, sabe? E é isso. Quando eu achar pertinente, eu retorno.
Um beijo a todos.